Pessoal, para finalizar aqui a nossa série sobre as parametrizações iniciais que a gente faz no sistema, vou passar aqui para vocês como que funciona o cadastro de usuários, tá? Cadastro de usuários, para a gente poder acessar, a gente vai vir aqui em usuários, parte de usuários de novo. E aqui a gente vai ter o cadastro dos usuários que acessam o sistema. O primeiro cadastro criado é sempre do usuário administrador, sempre definido sem senha, tá? O valor inicial para ele é sem senha. Se a gente clicar aqui para alterar, e aí só o próprio administrador pode alterar os dados dele, ele vai trazer essas informações aqui para a gente, que são a senha nova, que a gente vai definir para ele, se esse usuário vai estar bloqueado ou não, se ele vai ter o intervalo de troca periódica de senhas ou não, e se a gente vai definir regras de bloqueio para ele. Nesse cadastro aqui não tem mais nada. Não vou definir senha para ele por enquanto, vou clicar aqui só para fechar. O que eu vou fazer aqui é a criação de novos usuários. E aí, para criar um usuário novo, a gente vai clicar aqui para incluir. Vamos definir qual que vai ser o login daquele usuário. Então, esse campo aqui representa o login. No meu caso, eu vou colocar aqui o meu próprio nome. E aí eu vou colocar o meu nome completo. Vejam que aqui nesse cadastro, como é um cadastro de usuário novo, tem mais informações do que normalmente teria lá no cadastro do administrador. Vou colocar aqui uma senha, porém aqui ele deu inválido, tá vendo? Ó, coloquei só um caractere. Por que ele deu inválido? Porque lá atrás, quando a gente estava configurando as políticas, a gente falou que a nossa senha tem que ter pelo menos 6 caracteres. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não coloquei nenhuma outra regra, não mandei inibir nada, então vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois disso, eu vou indicar aqui se meu usuário está bloqueado sim ou não, nesse caso é não. Vou indicar aqui se esse usuário vai ter uma data prevista de bloqueio. Isso daqui é importante, tá? Por quê? Se existem empresas que trabalham com usuários temporários. Então, é interessante aqui, se for o caso de um usuário temporário, você já definiu uma data limite para a validade daquele acesso. Depois a gente vai colocar aqui dados de e-mail daquele usuário. Esse e-mail é importante porque notificações que o usuário tiver que receber por e-mail é nesse endereço de e-mail aqui que ele vai receber. Departamento e cargo em que ele está lotado. Se vai ter um período ou uma data um período de troca de senhas, acabou que ele nem respeitou o que a gente definiu na nossa política, porque eu tinha colocado como 160 lá. Essa é uma observação importante aqui. Mas aqui deveria vir de acordo com a configuração padrão que a gente definiu na política. Depois disso, se vai forçar a troca de senha no próximo logon. Aqui ele está desabilitado porque quando a gente estava na configuração da política, eu já forcei isso daqui. Então, isso ele trouxe certinho de lá. Depois disso, seguindo aqui, como que vai ser a configuração de datas. Então, vou deixar essa configuração de datas aqui. E regra de acesso por grupo. Na regra de acesso por grupo, ele vai ter a opção desconsiderar, priorizar ou somar. O que significa isso? Se vai ser por desconsiderar, as regras de acesso é o que a gente vai definir aqui. Então, os módulos que o usuário vai ter acesso e por aí vai. Se for por priorizar, a gente vai seguir. Isso significa que os acessos que o usuário terá serão os acessos do grupo que o usuário tiver e que estiver com esse campo prioriza sim. Ou somar. Nesse caso aqui, o usuário vai ter acesso a um determinado recurso se algum dos grupos que aquele usuário fizer parte tiver acesso àquele recurso. Nesse caso, para o nosso exemplo, a gente vai deixar como desconsiderar. Depois disso aqui, a gente vai vir aqui para a parte de restrições de acesso. Vocês vão determinar quantos acessos simultâneos de usuário pode fazer. Vou colocar 99. Isso pode variar de acordo com o licenciamento que a empresa tiver, tá? Então, dependendo do licenciamento, pode ser que essa parametrização ela tenha ou não um impacto diferenciado. Depois disso, se a estação vai ter um timeout, ou seja, vocês vão dizer o seguinte, ó, se o usuário ficar 10 minutos sem mexer, aquele acesso ele cai. E aí, no caso, esse acesso ele vai depender também da forma como o usuário logou no sistema. Se o usuário logou usando o SIG-MDI como programa inicial, o acesso é para cada uma das abas que o usuário tiver conectado. Se o usuário tiver logado
como siga ADV ou como o próprio módulo, por exemplo, siga FIM, siga FAT, por exemplo, aí o acesso é a partir do momento que o usuário loga no sistema, tá? Então, independente dele estar com abas abertas ou não. Nesse caso aqui, eu vou deixar como 10 minutos. Depois disso, a gente pode definir aqui também acessos, os horários em que o usuário pode acessar o nosso sistema. Por quê? Hoje em dia já é muito comum o home office, o trabalho fora da empresa, o acesso a partir de um cloud, por exemplo. Então, é interessante a gente definir quando que o usuário pode trabalhar dentro do sistema. Para questões referentes a horas extras, que tem impacto com isso, por aí vai. Então, por aqui vocês podem definir o horário que o usuário pode iniciar o uso do sistema e o horário que ele tem que encerrar o uso no sistema. Isso é por dia da semana. Por padrão, ele já vem aqui configurado para poder acessar o dia inteiro. Depois disso, a gente vai definir aqui as filiais em que o usuário vai ter acesso, sendo que pode ser todas as filiais, se a gente marcar aqui embaixo, ou a gente vai começar a parametrizar por aqui. Então, por exemplo, eu posso dizer que o usuário vai ter acesso ao grupo teste, e aí, marcando aqui, ele tem acesso a todas as empresas e filiais do grupo teste. Ou, se eu vim aqui e definir, ele vai ter acesso só àquela filial do grupo teste. Então, por exemplo, se eu tenho lá um modelo de funcionamento do sistema que é multi-empresa, multifilial, vocês podem definir que um usuário ele vai poder ter acesso a parte das empresas ou parte das filiais que existem no sistema, que estão cadastrados no sistema. E aí a forma de fazer isso é seleciona os dados, setinha para baixo e continua preenchendo. Então, por exemplo, posso dizer aqui que ele vai ter só acesso ao grupo 01, sendo que no grupo 01, se eu não informar mais nada, ele pode ter acesso a todas as empresas e filiais do grupo 01. Porém, se eu vim aqui e informar uma empresa e não informar filial, eu estou dizendo que ele pode ter acesso a todas as filiais daquela empresa. Ou se eu vim aqui e informar filial, estou dizendo que aquele usuário ele só vai poder ter acesso àquela filial daquela empresa, daquele grupo. Ou seja, quanto mais específico forem os dados que eu vou colocando aqui, mais restrito vão ser os acessos do usuário naquela filial. Nesse caso aqui, eu vou dizer que ele não tem acesso a nada desse grupo aqui, apenas ao grupo teste. Depois disso, aqui a gente vai determinar nessa aba ambiente quais os módulos que ele vai poder acessar, sendo que eu posso marcar ou desmarcar todos, ou eu posso especificar um módulo aqui. Nesse caso, vai ter acesso só ao módulo de compras. E se eu tiver um menu personalizado, eu posso vir aqui e selecionar o menu personalizado para aquele módulo de compras. Nesse caso aqui, eu vou manter o menu padrão mesmo. Depois disso, eu vou passar para a aba de acesso. E aí eu vou dizer quais os acessos que o usuário pode ter. Esses acessos aqui são operações ou configurações específicas que a TOTUS entende que sejam interessantes tê-los separados aqui para vocês poderem definir se o usuário pode ter ou não. Entre o que eu considero mais interessante disso daqui, são esses acessos aqui, ó, que é a geração de relatório no servidor ou em disco, se o usuário vai poder fazer isso ou não. Normalmente eu tiro aqui do servidor, deixo ele no local. E se o usuário vai poder ter acesso à visualização de várias filiais na mesma tela, sem precisar trocar de uma filial para outra dentro do sistema. Isso daqui também é interessante. Lembrando que, sinceramente, pessoalmente falando, eu normalmente marco aqui embaixo, para ele poder ter acesso a tudo. E aí, marcando isso daqui, para ele poder ter acesso a tudo, a única coisa que fica aqui de ponto de atenção, deixa eu movimentar aqui, cadê? Visualiza outras filiais, reabertura de estoque, aqui, isso aqui é importante, ó. Se administrador, o usuário pode ter acesso ao módulo configurador e ao APSDO.
Só lembrando o seguinte, mesmo eu marcando isso daqui, o usuário só vai poder ter acesso se ele fizer parte do grupo administradores. Se ele não fizer parte do grupo administradores, não importa ele ter esse acesso ou não. Então aqui, depois que vocês marcarem tudo, é interessante vir aqui e desmarcar só por questão de segurança. Então, para ele não ter acesso nem ao configurador, nem ao SDU. Depois disso, só para finalizar, a gente vai vir aqui em parametrizações e vai dizer, vai definir as configurações de database, se ele pode retroceder. Normalmente eu vou colocar aqui 999, ou se ele pode avançar, 999 também. Lembrando que existem processos de segurança dentro do sistema, como fechamento financeiro, fechamento do módulo de estoque e custos, em que mesmo que o usuário possa retroceder database, ele não consegue fazer lançamentos em data retroativa se aquele período já estiver fechado. E por fim aqui, as configurações de impressão. Se o padrão for em disco, ele vai gerar aquela impressão padrão que abre um arquivo temporário. Ou via Windows, que ele manda direto para o spool da impressora. Porém, mesmo assim, ele ainda abre o preview. Então, eu prefiro manter isso aqui via Windows. Outra coisa importante é o ambiente de impressão. Se vai ser servidor ou se vai ser cliente. Se a gente colocar como cliente, ele vai mostrar as impressoras que estão instaladas no computador do usuário. Se a gente marcar como servidor, ele vai mostrar as impressoras que estão instaladas no servidor. Porém, se a gente coloca cliente, também é interessante acertar isso daqui, ó, C:/temp, que é definir que os arquivos temporários de impressão vão ficar salvos na estrutura do computador do usuário. Se a gente deixar marcado como spool, que é o que estava antes, ele vai entender que é para poder salvar no servidor. Mas nesse caso aqui, vamos colocar C:/temp para indicar que é na estrutura do computador do usuário. Outra coisa importante é deixar o usuário salvar arquivos temporários em outras pastas se ele achar que tem que fazer isso. Feito isso, feito todas essas configurações aqui, a gente pode clicar para salvar. Beleza. Uma vez que eu já tenha um usuário já todo configurado com os acessos que ele tem que ter, para ficar fácil para os próximos usuários, a gente pode vir aqui em outras ações e fazer uma cópia. Fazendo essa cópia, ele vai mostrar já tudo preenchido, a gente só vai alterando com os dados do usuário novo, que é o login do usuário, o nome completo e por aí vai. Feito isso, a gente já pode vir aqui direto e já salvar. Então, a princípio é isso, pessoal. A ideia aqui era só mostrar como configurar um usuário novo, a gente já viu. Não vou me estender por aqui. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham gostado. E nesse momento aqui, eu vou fazer uma pausa, não vou postar mais vídeos sobre esse assunto de configuração inicial por enquanto, mais para frente eu vou postar de novo, mas não por agora. A ideia é que até essa parte aqui de configuração de usuários, a gente já consiga ter a nossa base de testes ou a nossa base inicial para início de capacitações, de treinamentos, ou mesmo de implantação de um novo projeto de implantação RP. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aí até a próxima vez.